Quem canta reza duas vezes. Bem-vindo ao nosso curso de liturgia e hoje nosso tema desta aula vai falar sobre o canto litúrgico. Muito bem, o canto litúrgico, nós já comentamos superficialmente um pouco sobre ele quando nós falamos de uma aula sobre uma catequese fundamental da liturgia, quando falamos de como, o modo como celebramos. E se você não assistiu essa aula, você pode acompanhar aqui nos cards. Bom, explicava nessa aula que uma das expressões do ser humano, né, das suas alegrias, das suas angústias, é justamente o canto. Assim como outras expressões artísticas e outras expressões humanas. Mas, de forma especial, nós vamos falar aqui do canto. O canto, portanto, sendo essa manifestação do homem, também serve para cultuar a Deus. E isso que é música litúrgica, música sacra, música que pode ser usada, pode se fazer presente dentro da liturgia. É aquela música no qual a finalidade é justamente a aproximação entre Deus e o homem. É essa sintonia, essa intimidade cada vez maior entre o ser humano, nós, eu, e o próprio Deus, o Deus das maravilhas, o Deus que tudo fez e que morreu por nós na cruz. Bom, essa música, portanto, deve ter como finalidade, para ser música litúrgica, ela precisa ter como finalidade a santificação dos homens e a louvação, a glorificação de Deus, nosso Pai, do Pai que nos dá de tudo e que nos dá as suas maravilhas, né? E do qual nós agradecemos na liturgia, né? Fazendo aqui a relação sobre essa catequese fundamental que, ora, dei numa aula logo no começo dos vídeos. Nesse sentido, então, a oração, ela é o canto, na verdade, ela é uma oração do povo de Deus, né? A liturgia vai dizer, a Sacrosanto do Concílio, que a música tanto é mais santa, quanto mais aproxima Deus e o homem, no qual na liturgia todos os ministros, todos os envolvidos na liturgia, o povo, o padre e todos aqueles auxiliares da liturgia, tanto é o canto mais santo, quanto todas essas pessoas têm uma participação ativa e do qual, na liturgia, pode oferecer até mesmo a si mesmo, né? Pode oferecer como dom e primícias de louvação, de agradecimento à sua própria vida. Portanto, a liturgia, o canto litúrgico, ela deve ter esse ponto de partida como expressão do amor, expressão do culto de Deus. Acontece que, assim como toda liturgia, ela tem orientações da igreja, porque a igreja tem autoridade em nome de Jesus Cristo, dado por ele, como nos mostra os evangelhos, né, que a igreja deve então guiar o culto dos homens para que ele seja feita da melhor forma possível e para que seja feita em nome de toda a igreja. Então a igreja, ela tem algumas orientações para o canto, a começar pela língua. A língua litúrgica da igreja nós já vimos que é o latim, né? Para os ritos romanos, né? Para os ritos ocidentais é o latim. Acontece que a Sacrosanto Concílio permite a língua vernácula, até mesmo em cantos, para melhor aproveitamento do povo, para que o povo tanto entenda como também cante, mas também participe cada vez mais daquela liturgia, né? Só que a introdução geral do Missal Romano nos ensina que nós, como ministros, ensinarmos o povo, né, que eu também faço parte, então me educo nesse sentido, de entender partes fixas da missa, aquilo que nós vamos chamar de parte ordinária da missa, né, a ser cantada ou até mesmo a ser rezada na língua latina, né? Então, pode ser usado o vernáculo, mas não deve se abster-se totalmente da língua latina.
Quanto ao estilo, ao modo do canto, nós temos por excelência o canto gregoriano, né? Aquele canto reformulado por Gregório Magno, que nós já estudamos na nossa história da liturgia. Se você ainda não viu essa aula, pode acompanhar aqui nos cards, vou deixar também para que vocês possam acessar. Gregório Magno, Papa Gregório Magno, reformou o canto, instituiu o canto gregoriano como um canto que nos eleva até Deus, né? Que na nossa humanidade, que na nossa celebração pode fazer essa conexão com o sagrado, né? E quem participou já de uma missa com canto gregoriano sabe muito bem dessa realidade e de quanto é verdade isso tudo. Então, quanto ao estilo, o canto gregoriano, né? E quanto à língua, o latim. Claro que não se exclui a língua vernácula e também não se exclui outros tipos de canto, como por exemplo a polifonia, aquele canto coral, por exemplo, ou até mesmo os ministérios de música que nós temos nas nossas paróquias. Não se exclui isso, mas o canto oficial, digamos assim, é o canto gregoriano. E quanto ao instrumento, por excelência, o órgão é esse instrumento, o órgão de tubos, é esse instrumento que nos eleva cada vez mais a Deus e que ajuda na sustentação do canto, porque o instrumento ele tem o objetivo de sustentar o canto. Tanto é que vale muito mais as palavras proferidas, né, cantadas, melodizadas, né, digamos assim, do que ao escutar os instrumentos, né? Então o órgão de tubos ajuda no acompanhamento do canto. Claro que não se exclui outros instrumentos, mas que aqui pede-se que tenha uma autorização do ordinário local. No caso, seria do bispo ou de quem está à frente de uma diocese, de uma jurisdição ou até mesmo uma conferência episcopal, né? Então, o uso do instrumento preferencialmente é do órgão, e depois outros instrumentos que tenham a autorização daquele que é o seu maior representante, ou até melhor, quem nós devemos obediência, sobretudo em questão litúrgica, que é o próprio bispo diocesano. Uma questão que também não podemos deixar de falar é que, há uma frase famosa que expressa isso: nós não devemos cantar na missa, mas nós devemos cantar a missa. Qual é a diferença? Bom, quando nós cantamos na missa, o canto é algo à parte. É como um espetáculo dentro da missa, como se fosse o canto algo teatral, ou até mesmo que sirva para qualquer outra coisa, como por exemplo a glória do próprio ser humano, o bom êxito daquele ministério de música, daquele coral, daquela grupo de pessoas que estão cantando, né? Esquece da finalidade principal, que é a adoração de Deus e a santificação dos homens, né? Então, a liturgia não admite esse estrelismo, nem essas missas shows, nem muito menos qualquer elemento que torne a liturgia um espetáculo. Então, nós não podemos cair no erro de transformar as nossas equipes de música, cantores profissionais, a tal ponto que o presbitério vire um palco de canções, ou até mesmo que na liturgia tem que se cantar o último CD lá de tal artista, né, que é muito bonito, tudo mais, fala de Deus, mas não serve. Para a liturgia não serve, porque para a liturgia o canto deve ser com aquela finalidade do qual eu já expliquei, do qual eu vou repetir: a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Se não for para isso, não serve. Não serve para a liturgia, não serve para praticamente mais nada, porque nós devemos viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Então, o que significa cantar a missa? É justamente esse canto que expressa o que a liturgia quer dizer. Então, um ato penitencial, uma música que nos faz recordar dos nossos pecados, da realidade pecadora da humanidade, mas também da misericórdia de Deus.
ou um canto de comunhão que nos aproxima do mistério celebrado, a partir da palavra de Deus escutada e a partir daquilo que nós devemos seguir, tomando aquele alimento de fortaleza para o nosso corpo. Então essa união íntima entre Deus e o homem, né? Ou o canto de entrada que deve expressar aquilo que nós vamos celebrar, né? Expressar essa disposição do homem em celebrar. Portanto, nós devemos cantar a Santa Missa, não cantar na missa. O canto nosso, dentro da liturgia, deve ser para nós motivo de alegria. Deve ser expressão da nossa alegria, do nosso sofrimento, onde nós colocamos tudo no altar para entregar a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso cantemos, não deixemos de cantar. Mesmo se nós não conseguimos, aprendamos e mesmo assim nos coloquemos à disposição, porque cantar é bonito, cantar é belo. E cantar na liturgia, né, justamente não é para embelezar, apesar do canto se solenizar uma celebração, né, nós devemos procurar essa união íntima através das expressões que não nos é dado, né? O nosso corpo, a nossa mente, o nosso olhar, os nossos ouvidos, a nossa voz e colocar tudo isso à disposição de Deus para a sua louvação. Se você gosta de liturgia, não esqueça de dar like neste vídeo, acompanhar nosso canal aqui no YouTube e também pode acompanhar nosso grupo de liturgia no WhatsApp, o link está aqui na descrição deste vídeo. Seja sempre muito bem-vindo, paz e bem.